Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo no canal do IOPEX. Eu sou Gevandro Barros, estou aqui para falar para vocês, dando continuidade aí à nossa série sobre os 10 tipos de desperdício. E nesse vídeo em especial eu gostaria de falar sobre um desperdício que com certeza ninguém gosta, que é o desperdício de espera. Ele nos afeta pessoalmente, afeta equipamentos, afeta uma série de coisas, né? E a gente, como está falando desses desperdícios aplicados ao mundo da construção, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre o que é esse desperdício, como é que ele pode acontecer e quais são algumas dicas que você pode utilizar aí para ou reduzir esse desperdício ou pelo menos tentar eliminá-lo de uma certa forma, porque ele com certeza no mundo da construção, não que nas outras áreas, nos outros mercados não seja assim, mas no mundo da construção ele significa muito dinheiro para você que está fazendo obra, para você que está participando de um projeto, enfim, para você que está envolvido aí no que a gente chama de indústria da construção. Então, me acompanha até o final que ele pode ser bem interessante aí para você. Bom, então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Como é que acontece esse desperdício de espera? Não é muito difícil de se imaginar, por exemplo, quando a gente está esperando na fila de um banco, quando a gente está esperando um médico, um dentista, alguém chegar, o marido, a esposa, a namorada, enfim. Eu odeio esperar. Eu me sinto improdutivo, às vezes a gente tem a sensação, acredito que você também já tenha tido essa sensação de que a pessoa não foi eficiente o suficiente para ter feito algo pontualmente, para ter deixado você esperando. Enfim, os motivos são vários e esse desperdício de espera ele pode acontecer quando, por exemplo, um colaborador espera por um material chegar, ele espera por um equipamento que não veio na hora certa, ele pode estar esperando uma ferramenta, ele pode estar esperando um documento como um projeto, alguma coisa assim, e também pode estar esperando algum outro colaborador chegar. Quando a gente vai numa obra, eu tenho visitado algumas obras médias para grandes aí, e a gente chega, né, no que a gente chama de gemba, no local onde as coisas acontecem, quanto mais volume de pessoas a gente tem, mais esse índice de espera, que é possível ser mensurado, aumenta. E nas obras pequenas, né, que a gente trabalha e a gente vê um número menor de pessoas, porque as empresas têm menos colaboradores, a gente acha que esse desperdício ele é pequeno, mas ele também é muito grande porque as ineficiências, embora sejam até mesmo um pouquinho diferentes, elas são características desse mundo da construção. Se você está fazendo uma obra predial pequena ou uma obra de uma casa, você vai conseguir enxergar esse desperdício da mesma forma que se eu estivesse indo para um estádio ver uma obra, ou se eu estivesse indo para uma ponte ver uma obra acontecer. As diferenças é que você tem um volume maior de pessoas, principalmente no pico da obra, e aí todos os desperdícios, não apenas esse de espera, vão ser exacerbados, ou seja, vão aumentar a ponto de terem que ser medidos, terem que ser trabalhados, tanto para a gente tentar conseguir eliminá-los, se fosse possível, né? Muitas vezes não é, mas pelo menos reduzi-los drasticamente. E aí a gente faz workshops Kaizen, workshops de melhoria, workshops de produtividade, e um dos focos desses workshops, que a gente foca, né, em prazo, custo, qualidade e muito na produtividade dos colaboradores, quando em se tratando na produção, né, no local da obra lá, são workshops muito voltados para esse aumento de produtividade. Mas como é que eu aumento a produtividade? Reduzindo esses 10 desperdícios que eu estou falando aqui na série para vocês e fazendo outras coisas, tanto para poder potencializar aquilo que é o contrário do desperdício, que é o que agrega valor, quanto também para reduzir as ineficiências que estão interconectadas, ou seja, tem uma interface com algum processo que tenha aquele desperdício. Então existem metodologias para se fazer esses tipos de workshops e aí, respondendo já inclusive uma pergunta que me chegou pelo YouTube a partir dessa série, Gevandro, mas esses mesmos desperdícios que a gente está com foco aí, quando a gente fala em construção, a gente pensa na obra em si, né, no elemento produtivo aí, funcionam também esse olhar
para os processos administrativos, para uma área de suprimentos, para uma área de compras, para uma área, qualquer área administrativa, sim, se você conseguir fazer com que aquele desperdício, porque os desperdícios, né, são iguais em todo e qualquer lugar, sejam vistos e analisados da forma correta. A espera também, você pode estar esperando, por exemplo, no setor administrativo, por um e-mail, por um projeto, por uma informação qualquer, por um telefonema. Então, tudo aquilo que não é no tempo, ou seja, just in time ou just in sequence, ele não está numa sequência correta para ser feita, por falta de planejamento, inúmeras coisas, né? Independente do motivo, pode te causar esse desperdício de espera. E aí, a gente já caracterizou o desperdício, né? E por que esse desperdício, ou o que ele acaba causando na nossa cadeia? Primeiro, ele começa a acontecer num volume muitas vezes pequeno e ele quebra esse balanceamento daquilo que você planejou. Até porque uma obra tem início, meio e fim e ela tem uma sequência de atividades a serem cumpridas. Quanto mais espera entre os desperdícios, né, ou entre os processos, desculpa, quanto mais espera eu vou tendo, mais um bufferzinho de tempo a gente está acrescentando ali, tanto para que a atividade de trás possa atrasar ou a atividade da frente possa não começar, né? A de trás possa não terminar e a da frente não iniciar e também não vai terminar, obviamente, no prazo, a não ser que ele corra e consiga adiantar efetivamente aquele prazo que ele atrasou. Então, muita quebra nesse balanceamento, né? Seja de mão de obra, seja de entrega de equipamento, seja de entrega de ferramental, seja de entrega de informação, esse desnivelamento ou desbalanceamento entre as atividades pode e deve, né, ser analisado, porque com certeza é uma das principais causas que pode estar acontecendo aí no seu processo. Então, balancear as atividades, estar sempre olhando o ritmo, porque que daqui para frente, né, como a gente está falando aí das novas metodologias de Lean Construction, do que a gente chama hoje de Lean Construction 4.0, por que a gente vai trazer muito da metodologia programação do TACT, né, ou programação de ritmo? Porque se eu não tenho ritmo, eu não consigo olhar as quantidades de recursos, informações e todas as características para nivelar as frentes de serviço com a melhor, né, da melhor forma possível, para montar os famosos trenzinhos aí. E não se nivelando os recursos, né, para resumir numa palavra só, eu tenho desbalanceamento. Tendo desbalanceamento de recursos, com certeza eu tenho muito desperdício. Isso é fato, tá? E aí como é que a gente faz para analisar? Como eu disse, existem várias técnicas, vários workshops, algumas ferramentas que a gente utiliza dentro das metodologias, que a gente vai aplicando, e o que você tem que ver é quais são os porquês daquele desperdício estar acontecendo. Então pode ser que você não balanceou os recursos para fazer com que esse trenzinho tenha um nível de balanceamento de recursos o mais próximo possível e que esse balanceamento te dê um ritmo de trabalho, que é o que a gente chama hoje de TACT, que tem fórmula para ser calculada. Se você não planejou corretamente, ou seja, não está fazendo o seu planejamento puxado do fim para o início, da forma adequada, para depois passar para a programação, esse balanceamento de recursos da forma adequada, isso também pode te causar não só o desperdício de espera, mas muitos outros. E uma área, só para dar um exemplo fora desse contexto, por exemplo, uma manutenção inadequada, né? Quando eu tenho uma manutenção inadequada, eu tenho equipamentos que vão quebrar. Quebrando equipamentos, ele não consegue realizar uma certa atividade e não realizando a atividade vai causar uma certa espera em alguma ponta. Assim como outras coisas, por exemplo, porque um equipamento com quebra, ele pode causar um produto com defeito, ele pode causar inclusive um acidente, ter problema de segurança, enfim, tem vários outros detalhes. Como você pode ver, e eu venho falando ao longo dessa série, um desperdício puxa o outro. E quanto mais ele puxa para si e os outros desperdícios, mais essa bola de neve negativa vai aumentando e esse excesso de desperdícios faz com que você não entregue as suas frentes de serviço no prazo ou até mesmo a sua obra por completo, reduza muito a sua qualidade, diminua drasticamente a sua produtividade e aumente muito os seus custos, que são os indicadores, vamos dizer, básicos aí que você deveria estar medindo para conseguir alcançar os resultados que você quer. E aí, algumas dicas. Primeiro, como é que você pode trabalhar para que você reduza não só esse desperdício em si, mas já que esse vídeo é falando da espera, como é que você reduz drasticamente o desperdício de espera?
antes da obra começar, desenvolvendo uma estratégia de operações, que a gente chama metodologia, para que você consiga detectar qual vai ser o nivelamento e quais são os riscos que você vai ter que reduzir ou eliminar a partir do seu ramp-up, da sua curva de ramp-up. Essa metodologia é uma metodologia bastante completa, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui, chamada Estratégia de Operações, e nela a gente avalia pelo menos 10 temas e a gente faz, né, o mapa de gestão dos processos, a gente avalia riscos e avalia uma série de outras coisas que a gente consegue fazer desenhos de etapas da obra para desdobrar esses cenários que a gente chama e, ao desdobrar esses cenários, ver todas as características possíveis para que eu consiga planejar depois, para que eu consiga programar depois e para que eu consiga gerir e controlar. Então, a implementação das metodologias, ela já tem hoje, ou atualmente, uma sequência ideal para que, caso eu faça a implementação da forma correta, o resultado, tanto no pico da obra quanto do meio da obra para frente, seja o maior possível. Então, algumas pessoas me perguntam, Gevandro, mas se eu começar uma abordagem de Lean ou alguma coisa assim, especificamente focada em produtividade, eu vou ter resultado? Se eu tiver com foco num Kaizen, que eu aprendi na indústria e quiser aplicar na construção, eu vou ter resultado? Sim, vai ter resultado, mas ele vai ser muito menor do que seria se você já tivesse implementado algumas metodologias e ferramentas antes da obra começar, para você começar certo, para você ter previsibilidade, que hoje é um indicador muito mais custoso do que o da própria produtividade, porque muitas vezes eu vou em obras, né, fui essa semana agora em 2 possíveis clientes visitar a obra e bater um papo, fazer diagnóstico e fazer reunião, e os dois me mostraram, né, as suas operações, estavam fazendo obra e eu percebi que estavam com iniciativa de fazer workshops de melhoria, que eles não chamavam Kaizen, mas de workshops de melhoria, já com uma certa carinha de Lean, com algumas ferramentas, porque os engenheiros que estavam tocando tinham um pouco de conhecimento, aprenderam, viram na internet algumas coisas, fizeram alguns cursos, e estavam com uma boa iniciativa, né, inclusive com excelentes intenções de melhoria, só que essa melhoria da produtividade isolada por frente de serviço vai te dar, sim, né, um resultado específico, mas ao longo, depois, né, de 60 e poucas obras que a gente já fez aí ao longo desde 2010 para cá, a gente aprendeu que focar apenas em produtividade e desde o início, que a maioria das construtoras gosta de chamar isso de projeto piloto, dá resultado, mas é muito mais difícil de se replicar e o resultado é infinitesimal, vamos dizer assim, ou muito menor do que o resultado que você teria se você focasse primeiro em previsibilidade e fosse fazendo produtividade ao longo da obra. Posso vir falar disso em outros temas aqui. E aí, como é que você pode fazer uma outra coisa, salvo trabalhar antes da obra, para começar certo da primeira vez, né? Ou seja, já começar a obra da maneira mais adequada na sua curva de ramp-up. Uma segunda coisa que você pode fazer e deve fazer é, depois que a obra começou, trabalhar na sua estratégia de produção e logística, que é desdobrar esses cenários em outros cenários, de preferências trimestrais, e adentrar nesses cenários focados em produção, o próprio nome já diz, produção e logística, para reduzir desperdício e para fazer o que eu falei lá atrás nesse vídeo, just in time e just in sequence acontecer. Isso está na mão da produção e da logística, que são 2 parceiros ali que vão entregar a obra em si como ela deveria ser entregue. Terceira dica é trabalhar com o planejamento puxado, que a gente chama hoje de pull planning, porque você vai ter aí quem te puxa, né, olhando sempre à frente, que vai estar mais no período do último cenário, né, a última frente daquele cenário que você planejou para hoje, e puxando isso da forma adequada, puxando recurso, ou seja, material, ferramenta, projeto, puxando pessoas, puxando documentações, enfim, tudo aquilo que é preciso para que não seja da forma empurrada e eu perca os possíveis buffers de tempo por conta desse excesso de desperdício, tá ok? E a 4ª dica seria trabalhando com ritmo. Como é que eu trabalho com ritmo? Calculando, obviamente, o ritmo, montando o trenzinho das suas frentes de serviço com nivelamento de recursos e, sempre que possível, fazer a programação
semanal, com foco, né, no mês aí, porque é dessa forma que a gente trabalha, no ciclo da excelência que eu chamo, né, gestão, planejamento puxado, programação do TACT e controle da rotina, para que você consiga controlar a rotina da maneira mais adequada. Então, não adianta nada você fazer uma boa gestão, que é a primeira metodologia do ciclo, ter um planejamento puxado perfeito, conseguir programar as suas frentes de serviço para a semana, às vezes até um pouco fora do ritmo, porque tem construtora que está fazendo uma obra, mas não está acostumada ainda a trabalhar com TACT, se você não tiver um bom controle da rotina. Então essas 4 metodologias, né, o que eu chamo de GPPC, gestão por processos, pool planning, programação do TACT e controle da rotina, elas precisam estar casadas e girando semanalmente, mensalmente, para que você consiga fechar bem a semana, cumprindo o que foi programado, olhando o seu ciclo trimestral, olhando o seu planejamento de médio prazo e gerindo com médio para longo prazo. Então é sempre um degrau, né? Eu olho a gestão com um longo prazo, planejo de médio, executo, programo o que é curto prazo e faço o controle da rotina diário com fechamento semanal. Se você começar a pensar dessa forma, todas as outras iniciativas que estiverem fora desse ciclo que vai girar o tempo inteiro vão ser iniciativas ou de melhoria, ou de inovação, ou de implementação de técnicas, né, ou metodologias que você vai utilizar do Lean a depender da sua obra, porque existem hoje também metodologias específicas para alguns tipos de obra. Obras de elementos repetitivos, a gente usa mais algumas metodologias. Obras de elementos não muito repetitivos, a gente usa mais outras metodologias, porque a gente já exercitou e sabe que dá muito mais resultado. De novo, a questão aqui não é apenas focar no desperdício, porque o desperdício de espera a gente sabe, né? Você saberia aí com certeza o que é, como às vezes até de reduzir e tal. Estaríamos falando aqui de algo muito trivial. Essa sequência de vídeos é para eu tentar passar para você algo mais avançado, sair apenas da característica do desperdício em si e não olhar ele só focado na produção, mas fazer com que você enxergue a implementação do Lean com aquele desperdício, né, do vídeo que eu estou explicando, mas de uma forma mais ampla, para que você tenha condição de ampliar aí os seus conceitos, entendendo um pouquinho de outras metodologias e fazendo você pensar nesses outros temas que eu estou trazendo aqui. Tá ok? E aí você pode trabalhar treinamento dos seus colaboradores para fazer workshops de melhoria, você vai ter que trabalhar com a padronização dos processos, procedimentar a maioria deles, você vai ter que ter um bom 5S. E eu vou repetir esses assuntos que a gente chama, né, do contexto de estabilidade em todos os vídeos de desperdício. Por quê? Porque se eu tenho 5S, padronização de processo e analiso o desperdício, muito provavelmente a variabilidade dos meus processos vai ser baixa, tanto de desperdício quanto de entrega, né, em relação a prazo e volume de entrega daquilo que eu tenho que construir, e eu vou ter mais produtividade, eficiência, vou conseguir entregar no prazo, ou seja, os resultados vão ser melhores, tá ok? Era isso que eu queria falar por aqui. Espero que tenha aí esclarecido um pouco mais sobre esse desperdício de espera, que no mundo da indústria da construção, não só construtoras em si, mas gerenciadoras, prestadores de serviço, fornecedores, ou seja, todo mundo que está ligado nessa indústria da construção tem esses desperdícios, cometem esse desperdício, e se todos eles trabalhassem juntos com metodologias e ferramentas do Lean Construction, nessa nova visão 4.0, com certeza seriam muito mais unificados, vamos chamar assim, como a indústria automobilística e outras indústrias hoje o são, né, que elas trabalham com just-in-time, just-in-sequence. Mas isso é muito utópico para o mundo da construção, talvez para alguns tipos de parceiros que ainda não estão conectados da forma que deveriam. Porque se eu só der largo para o fornecedor me entregar e não controlo, não faço uma gestão com as janelas de logística, então as entregas vão provavelmente acontecer da maneira como ele quer e não eu espero. Então, é para isso que servem as metodologias novas, inclusive de Lean Construction, para você aprender outras formas de fazer, exercitar isso nas suas obras, criar um programa Lean na sua empresa, ou de excelência operacional, como queira chamar aí, como algumas construtoras hoje em dia inclusive estão chamando, para que isso seja possível de ser padronizado e implementado em todas as obras, independente do tamanho da obra e do tipo da obra. Tá ok? Eu fico por aqui, te peço aí carinhosamente para você
compartilhar esses vídeos e principalmente para você se inscrever aqui no canal, porque a partir da sua inscrição que esse canal vai tomar um outro volume e aí o YouTube vai entender que a gente está trazendo conteúdo relevante aí para essa rede que está crescendo cada vez mais, tá ok? Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.